A gente vai falar sobre arte e o seu processo educativo. E estou muito feliz, na verdade, de estar aqui com vocês, principalmente para falar desses dois assuntos de artes e também desse processo de aprendizado, de educação. São dois temas que eu gosto bastante, que me tocam bastante, principalmente a arte, né? E aí a gente vai hoje conversar um pouquinho aí, chegar a alguns conhecimentos, algumas consolidações, conhecimentos em conjunto, né? E consolidar alguns conceitos sobre arte, sobre como a gente pode aprender com a arte, como a gente deve aprender a fazer arte, como fazer arte, como produzir arte. Então isso é muito bacana. E eu queria começar falando um pouquinho sobre um pouco da minha experiência com a arte, um pouco como a arte é para mim, na verdade. Eu sempre gostei muito de arte, de parte de música, de teatro, mas eu fui tocado mesmo com a arte há mais ou menos uns 3 anos atrás, onde eu estava num trabalho voluntário, uma festa para crianças no hospital. E aí nessa festa a gente tinha que se fantasiar de várias coisas. Então teve gente que se fantasiou de super-herói, tinha várias, então o pessoal levou uma caixa com um monte de fantasias, de coisas. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou me fantasiar? Como que eu vou externalizar nessa festa, né? E aí eu vi algumas coisas que me remeteu ao palhaço. Falei, poxa, acho que eu vou fazer alguma coisa com um palhaço. Eu comecei a produzir um palhaço. Falei, poxa, eu preciso ter um nome. O palhaço tem que ter um nome, né? E aí meio que intuitivamente eu fiz um processo que o clown ele faz. Porque o clown, na verdade, ele não cria um personagem. Ele só externaliza alguma coisa que já é ele mesmo, né? Então eu falei, como que esse personagem vai ser, como que eu sou e tal. E eu falei, pô, eu sou bem esquisito, eu faço um monte de coisa estranha, gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então o meu personagem ele vai ser biruta, ele vai ser birutinha. Então nesse momento surgiu o birutinha nessa festa. E aí eu gostei muito, me encantou muito a arte com as crianças, você fazer aquele trabalho. E a partir daquele momento eu pensei, eu decidi na verdade que eu queria conhecer um pouco mais do universo do palhaço, eu queria conhecer um pouco mais como que funcionava isso. Então eu procurei alguns lugares, fui fazer alguns cursos e decidi trabalhar como voluntário palhaço hospitalar. Tem mais ou menos 3 anos que eu estou trabalhando como palhaço hospitalar. Hoje eu estou lá no Hospital das Clínicas. E foi de fato, ao descobrir o clown de verdade, a filosofia do clown que realmente me tocou. E fazer o clown dentro do hospital que eu fui entender realmente o objetivo da arte, a importância da arte e a responsabilidade da gente produzir a arte. Quais as responsabilidades que a gente deve ter ao produzir a arte. Trabalhando com arte num lugar onde as pessoas, porque quando você vai no teatro, as pessoas vão até um lugar para assistir a arte. Elas estão preparadas, tem tudo um aparato. No hospital você está em alas de UTI, você vai entrar no quarto onde as pessoas estão numa situação de limite. Você tem que pedir licença para elas, para chegar, para entrar, e você tem que saber o que você está fazendo, você não pode errar, né? Então, foi aí que eu consegui entender um pouco mais do objetivo da arte e a importância dela. Bom, no estudo passado, eu vi que, eu não pude estar aqui, mas eu acabei vendo o estudo, né? E eu vi que a gente viu uma série de conceitos sobre o que é arte, os vários tipos de artes, né? Então eu não vou voltar muito nessa parte. Então, a gente viu lá no último estudo, você pode fazer arte como música, arte como grafite, arte, e sempre a arte produz algo físico, um entregável, algo material, foi isso discutido, né? Eu queria começar esse estudo propriamente dito com uma pergunta para vocês. O que vocês acham que move as pessoas para fazerem arte? Qual é a definição do porquê as pessoas fazem arte? O que vocês acham? Para se descobrir. Para se descobrirem? O que mais? Eu acho que você pode continuar nessa linha e eu não preciso mais dar meu estudo. Brincadeira, eu acho que as pessoas, elas fazem
arte pra poder... Que nem essa coisa que você falou, a Ana falou descobrir, você falou essa coisa você contou um pouco da sua história, você falou a importância que o Biru tinha, que o Birubirutom, ele era você. Então eu acho que as pessoas fazem arte para procurar, muitas vezes, ser mais elas mesmas. Que aí já engloba se conhecer também. Eu acho que é por aí. O que mais? Dinheiro? Fazemos arte por ser no Brasil? Ser feliz. Para ser feliz? Fama? Talvez. Fama. Para desabafar? Então você termina um relacionamento e você faz uma música sobre como você está se sentindo, sobre... O que mais? Tem mais algum ponto? Que move? E a gente está falando coisas até um pouco superficiais. O que move no íntimo as pessoas a fazerem arte? Tipo, aparecer? Eu acho que elas externalizam um sentimento de alguma forma, né? Então, seja o descobrimento de si mesmo, como a Elia falou, ou algum ponto a compreender e passar da sua vida, que você está, enfim, no momento da sua vida você passa por uma situação, um trauma, e você tenta externalizar isso de alguma forma. Então, eu acho que meio por aí também. Você diz só fazer ou você diz ter contato com a arte? O que te move a fazer arte, a produzir arte? Eu acho que mais ou menos na linha do que a Ana falou, eu acho que é um pouco de distração também. Uhum. De você ter um momento que você vai se focar em alguma outra coisa que te dê prazer, assim, fora. Claro que claro, nesse momento surgem essas questões de descobrimento, de ser você mesmo, mas eu acho que se divertir, se distrair, sair um pouco do que você está acostumado, eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que o princípio é isso que a Tã falou. Muitas vezes quando você procura arte, o princípio é esse. O princípio é se distrair, o princípio é procurar alguma coisa para esparecer. Só que é o que a gente estava conversando, que a arte ela pode ser para diversas outras coisas. Então, às vezes eu começo fazendo arte e você descobre o que era, sei lá, eu vou fazer uma aula por semana de dança do ventre. A pessoa se descobre amando aquilo, pode ser? Eu acho que... Ou que nem pintura, uma coisa que eu estava discutindo com o pequeno esses dias. Porque eu tenho essa coisa de arte terapêutica, assim, de que quando você está pintando, por exemplo, tem uma terapia que você vai pintando e como se você vai pintando, você vai soltando mais fácil seus sentimentos. Então você vai conversando com a psicóloga de uma forma tão mais sincera, porque você está distraído, assim, pintando, falando coisa de besteira, assim, sabe? Eu acho que é um pouco... Nesse sentido, a arte é para nós ou para o público? Para alguém que faz a arte? Porque assim, nesses exemplos a gente não falou assim, eu vou fazer arte de uma forma terapêutica, eu vou desabafar alguma coisa que eu estou sentindo, eu vou externalizar algum sentimento. Então, nesse sentido, a arte ela seria mais para nós ou uma forma de passar algo para alguém, para o público? Eu acho que passar algo para alguém é consequência. Mas tem gente que faz para isso. Tem gente que faz com essa conotação. Eu já conversei bastante sobre isso com algumas pessoas. E uma delas que eu conversei foi no EdMed. Fiz um estudo com o Giga, né, sobre música, blá, pra gente ajudar a colocar música nas mocidades, não sei o quê. E a gente acaba resvalando, né, na arte, indo pra música, mas acaba resvalando na arte. E esse processo de fazer a arte para passar a mensagem é uma via de mão dupla, né? Às vezes você faz para passar uma mensagem particular sua para fora e às vezes você faz intencionalmente para um problema de fora. Mas na verdade, tanto um quanto o outro vai ligar o outro. Então se você passa a sua mensagem, você acha que ela é exclusiva sua, mas na verdade tem pessoas passando pelos mesmos problemas, pelos mesmos questionamentos, enfrentando as mesmas dificuldades que você está cantando ou atuando ali naquele momento. E é
coisa que a gente veio falando, não, isso daí foi feito pra mim, né? Quando na verdade é feito pra todos. Então eu acho que, independente da intenção, se é fazer pro próximo ou se é fazer pra si, vai resvalar ou em você de volta ou no próximo. Então é meio que um ciclo sem fim. Percebo muitas vezes, quando a gente pensa um pouquinho sobre arte, é que na maioria das vezes o que nos move mesmo, o que move a maioria das pessoas que produz arte, acaba sendo um pouco egoísta, assim. Não dificilmente, mas na maioria dos processos as pessoas acabam pensando muito ou fazer para expressar algum sentimento interno, ou até por fama, porque ela quer aparecer, porque ela quer ser famosa, então ela acaba produzindo a arte. E o principal objetivo que moveu ela, se a gente for lá no íntimo dela, é alguma coisa em relativo ao ego dela, em relativo a algum problema que ela está passando, e ela quer compartilhar essa mensagem com as pessoas, ou um sentimento, ou externalizar alguma coisa. E um ponto que eu queria trazer é justamente e principalmente na arte, quando a gente fala da arte espírita, a importância da gente entender um propósito maior da arte, um propósito altruísta da arte, que é você fazer a arte no sentido de tentar promover o bem, tentar propagar o bem, ou tentar promover o bem-estar das pessoas. Então, esse na verdade seria um princípio mais alto da arte, mais nobre da arte, podemos dizer assim. Você conseguir não pensar em você, e até, por exemplo, quando você está representando um papel, esquecer de você. Não é você que está ali, você está ali por um propósito maior. Você está ali você é parte de um processo maior, onde você tem uma finalidade que é promover um bem-estar, promover uma mensagem do bem. Então eu acho que esse é um ponto bem legal para a gente refletir em relação à arte. E quando a gente fala na arte, a gente vai falar assim, basicamente, foi um pouco do que o Rick falou, a gente tem a arte, o produto final da arte é alguma mensagem, é alguma comunicação, seja uma mensagem expressada de forma corporal, seja uma mensagem escrita através de poesia, seja uma mensagem através de uma letra de música, mas sempre você está trabalhando com uma mensagem. E aí esse ponto principal da mensagem, a gente tem duas coisas que eu acho que é importante a gente pensar aí, duas responsabilidades ao pensar na mensagem. Primeiro, a responsabilidade de qual mensagem eu quero passar. Então, se eu estou fazendo uma arte para promover uma mensagem, para passar uma mensagem, que tipo de mensagem eu quero passar? Como eu quero que as pessoas se sintam ao estar em contato com essa arte. Então, esse é um ponto de responsabilidade em relação à mensagem. O outro ponto se eu quero passar uma determinada mensagem, eu preciso me preparar para passar essa mensagem. Eu tenho técnicas para passar essa mensagem, para que aquela mensagem atinja aquele objetivo que eu tinha, de passar ela de uma determinada forma, de tocar as pessoas. Então, basicamente, a gente vai estar falando de comunicação aí, né? Como eu vou me comunicar? Então, a gente tem várias técnicas. Por exemplo, no teatro tem as técnicas teatrais, na música você tem diversas técnicas para você produzir uma música de forma a você levar a produzir esse sentimento. Você tem questões psicológicas aí atreladas de como você chega em determinada parte cerebral da pessoa para você atingir aquele ponto. Então, esses dois pontos eu acho que eu queria que norteasse um pouco esse estudo. Então, assim, a gente sempre vai produzir uma mensagem. Então, o que eu quero passar de mensagem e como eu vou me preparar, que técnicas e instrumentos eu vou usar para passar da melhor forma essa mensagem. E falando um pouquinho sobre a mensagem, algumas vezes eu conversei com o Nick sobre isso. A arte ela tem um poder incrível. E quando a gente estuda um pouquinho da psicologia, e a gente fez isso ao longo desse semestre, a gente não entrou muito nesse ponto, mas tudo que a gente está em contato passa pelo nosso crivo da razão. Então a gente vê uma coisa
e a gente pensa, eu concordo com isso, eu não concordo com isso é bom, isso é ruim. Então, na maioria das vezes, a gente está sempre racionalmente pensando. E a arte, ela acaba pulando um pouco esse crivo da razão. Ele acaba tocando as pessoas pelo sentimento, e ele acaba fugindo um pouco dessa parte lógica, racional. Então, na verdade, a gente tem um poder muito grande de influenciação quando a gente está fazendo um processo artístico, porque a gente está tocando direto. Eu, por exemplo, se eu ver uma mensagem, eu ler um texto, às vezes não me toca tanto. Se eu ouço uma música, aquilo desperta sentimentos, aquilo mexe com vários sentidos que a mensagem me toca de uma forma muito mais profunda. Então, a gente tem aí, em relação à mensagem, um poder muito grande com a arte. Uma outra coisa, em relação à mensagem, que tipo de mensagem a gente está levando aí, né? Por exemplo, tem duas situações que me marcaram bastante nessa atuação no hospital, que me fez entender um pouquinho do poder da mensagem. Um dia eu estava lá, o Milton estava lá no hospital, passando pelo andar, né? E eu encontrei um senhor. Então a gente, na verdade, vai atendendo, a gente vai nos quartos atendendo, mas às vezes a gente encontra pessoas passando pelos corredores do hospital. E eu encontrei um senhor espanhol, comecei a conversar com ele, tivemos uma conversa muito bacana, muito legal, levei um pouco do bom humor, porque umas coisas de bom humor. Mas no final dessa conversa me marcou bastante, porque depois ele foi falando, perguntei sobre a família, sua família, vem te visitar, tal, como é que você está? Vou fazer uma cirurgia. Inclusive, doutor, eu vou fazer uma cirurgia amanhã cedinho, eu não vou ver mais ninguém. E é uma cirurgia de alto risco. Então, se alguma coisa não der certo, você vai ser a última pessoa com quem eu falei. Então, quando você escuta uma coisa dessa, você consegue ver qual a importância da mensagem que eu estou passando para essa pessoa, né? Então isso marca bastante a gente, né? Outra situação que eu vi no hospital, essa foi até um pouco mais recente. Eu estava já saindo do hospital, já era 11 e pouco, e eu encontrei uma enfermeira, né? E a enfermeira, doutor, que bom te encontrar aqui e tal, olha, tem uma paciente que está lá, ela está meio triste e tal, será que você poderia passar lá no quarto? Eu falei, olha, já estava indo embora, mas lógico, posso passar sim, já era umas 11, normalmente a gente vai embora até um pouco mais cedo, umas 10h30 já era tipo umas 11h15, não, vou lá. E fui, entrei na parte neurológica do hospital, e aí tinha vários leitos, né, tinha basicamente 2 leitos, onde tinha uma menina e uma outra menina do lado dela. A menina a qual essa enfermeira se referiu era a primeira, e ela estava de fone de ouvido, meio de olhos fechados e tal. E a gente, estava eu e um outro amigo meu, também doutor, né, palhaço hospitalar, e a gente foi lá, falou primeiro com a primeira moça, pra gente até ver como que ela estava. A gente falou com ela e depois ela abriu os olhos e a gente foi falar com ela. E a gente tem uma coisa de sempre entender melhor, que sempre tem que respeitar bastante, tipo, religião da pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar e tal. E aí começamos a conversar com ela e descobrimos que ela era evangélica, né, que ela era protestante. E aí a gente tem algumas músicas que a gente canta no hospital. E aí nesse momento veio um insight, vamos cantar uma música para ela. Aí eu falei pro meu parceiro, ei, vamos, aquela ou aquela outra, aquela ou aquela outra. E aí veio um insight, vamos aquela. E aí a gente começou a cantar uma música que é do Padre Marcelo. Eu não sei se originalmente é do Padre Marcelo, mas mais conhecido pelo Padre Marcelo, que fala, Deus está aqui neste momento, sua presença é real no meu viver. Então a música começa dessa forma. Enfim, cantamos a música, ela começou a se emocionar, se emocionou bastante. Enfim, aí depois ela mudou totalmente o astral dela, ficou mais alegre. E aí quando a gente estava falando, quando a gente estava saindo já, ela falou, sabe, doutores, vocês vieram aqui num momento bem importante, assim, eu estava bastante triste, eu estava conversando com Deus e perguntando, Deus, onde você está? Você existe mesmo? Se você existir, manda uma prova de que você está aqui, que você está me ouvindo. E ela falou, e segundos depois vocês vieram cantando a música Deus está aqui neste momento. Então você vê às vezes como você acaba sendo um instrumento para levar uma mensagem. Então, quando a gente está falando de
passar uma mensagem pela arte, esse tipo de reflexão que eu queria que a gente tivesse. Assim, estou produzindo uma mensagem, porque assim, a gente não sabe em que momento que a nossa arte vai encontrar essa pessoa. De repente pode ser a última coisa que essa pessoa vai ouvir, pode ser a primeira vez que ela está em contato com um determinado tipo de arte, ela pode estar passando por um momento de depressão, ela pode estar passando, enfim. E aquilo que você vai falar, como não tem o crivo da razão, ele vai direto num ponto X de tocar aquela pessoa. Então, a nossa responsabilidade enquanto produzir a arte, que tipo de mensagem a gente está passando. E o segundo ponto sobre a técnica, e aí também um pouquinho da minha experiência no hospital, é que assim, na verdade, é muito importante, só boa vontade e amor não adianta, não é suficiente. Você precisa estar preparado e você precisa saber o que você vai fazer, o que você está ali para fazer, né? Então, muitas vezes a gente acaba achando que não, tudo bem, eu estou, por exemplo, dentro de uma causa espírita, então, as boas energias, os meus benfeitores vão me ajudar. E você acaba não se preparando tanto. Lógico que a gente tem todo um amparo espiritual, mas a importância da gente nos preparar e saber o que a gente está fazendo. Por exemplo, no hospital você está entrando ali às vezes em área de UTI, você está entrando onde pessoas estão sentindo dor, então você tem que saber, você tem que estar preparado para aquela situação e saber o que você está fazendo. Você não pode simplesmente chegar, eu vou lá hoje e vou fazer qualquer coisa. Então isso é um ponto bem importante, a gente se preparar para fazer a arte, a gente saber o que a gente está fazendo. Um outro ponto em relação ao palhaço, por exemplo, que me marcou bastante, muitos de vocês devem conhecer o Gui. Né? O Gui, ele tem pavor de palhaço. E... O Gui é aquele que fez aquela apresentação linda, sabe? O Vilarinho. O Gui, Vilarinho. isso não faz sentido, Ele se vestiu, exatamente. Inclusive ele caiu na minha sala, a gente falou muito sobre isso. Então agora me explica, porque agora eu tô confusa, não sabe? Tem um pavor de palhaço, tem muito medo de palhaço. Ele não consegue ver palhaço, ele começa a passar mal mesmo, de tremer, de desmaiar, essas coisas. E por que isso? Porque na vida dele, ele encontrou alguns palhaços despreparados, onde você vê, às vezes você vai em buffet de criança e o palhaço vai lá e quer assustar a criança, ou você às vezes vê filme de terror que tem palhaço, então isso acaba criando traumas nas pessoas, né? É a mesma coisa que eu saí por aí falando assim, olha, eu sou médico, eu sou médico, e eu saio e mato um monte de pessoas. As pessoas falam, nossa, mas o médico que mata, e qual é a impressão que você vai ter de um médico? Né? Se você não teve nenhum contato com o médico, o único médico que você teve contato é aquele que só sabe matar. Então é nesse ponto que eu estou querendo dizer, assim, quando a gente fala, eu sou um palhaço, eu sou um médico, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou fazer música, a nossa responsabilidade é estar preparados para fazer aquilo. Porque às vezes você traumatiza uma pessoa, por exemplo, um palhaço despreparado que vai lá e assusta uma criança, pode traumatizar aquela criança pro resto da vida dela. Então, de nós nos prepararmos para fazer aquilo. Não que você fale assim, então eu nunca vou fazer. O objetivo não é querer desestimular as pessoas a fazer. E sim, a gente ter a consciência que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que estar bem preparado. A gente deve estudar, deve se preparar para conseguir fazer e produzir a melhor arte possível para as pessoas, para o público. Posso fazer um comentário? Por favor. Você falando isso, eu lembrei até de uma situação com o próprio Gui, inclusive. Eles estavam de mímicos, né? Na Comolesp. Eu não gosto de mímico. Eu não gosto. Não gosto. Desde criança eu não gosto porque essa coisa. Uma vez eu tava com a minha mãe na rua e aí aqueles mímicos de rua começaram a me seguir e me deu um susto. E consequentemente, e toda vez que o mímico tá me seguindo e tá fazendo alguma coisa, eu tomo um susto.
eu não gosto, eu me sinto muito incomodada. Até foi muito engraçado que primeiro veio ele, aí eu olhei pra ele e falei, não. Aí eu acho que ele já até entendeu, talvez você nem sabia dessa história do medo de palhaço dele, mas acho que ele já até entendeu. E veio um menino, que eu não sei, não lembro quem era, que tava também de mímico, e ele me assustou muito. E eu dei um grito até, aí eu olhei pra ele e falei, não, pelo amor de Deus, não brinca comigo. E aí agora eu lembrei disso, aí é esse cuidado mesmo. Tudo isso que você tem, esses mímicos, eles te seguem e eles estão fazendo a mesma coisa que vocês. Realmente, se você olha pra trás e às vezes não tá preparado, você se assusta. Então a pessoa tem que tomar cuidado com o que ela tá fazendo. É verdade, nunca tinha parado pra pensar. Não, porque às vezes assim, a questão do palhaço tem todo. Eu falo bastante do palhaço porque assim, tenho experiência particular com o palhaço, e as pessoas usam muito de forma equivocada a figura do palhaço. Ela tem toda uma filosofia muito bonita por trás, muito nobre. E você vê, por exemplo, as pessoas, eu vou numa passeata, eu vou fazer uma manifestação, e elas colocam o nariz de palhaço e saem, eu sou palhaço, Então, elas não entendem o propósito daquilo, né? E às vezes tem uma responsabilidade, você falar, eu sou palhaço, eu estou fazendo arte, eu estou fazendo agora uma peça teatral. O quanto eu devo me preparar? E às vezes, por exemplo, pensando em teatro, por exemplo, tem pessoas que nunca tiveram contato com teatro. Vai ser a primeira experiência com teatro na vida dela. Então, a gente precisa se preparar para produzir essa arte com qualidade, né? E aí agora eu queria entrar um pouquinho, então a gente está falando um pouco de arte, a gente falou de dois pontos que na minha opinião são bem importantes. A mensagem, que é o que eu quero levar com a arte. Então, como eu vou produzir essa mensagem, que mensagem eu quero passar, antes de mais nada, e como eu vou passar essa mensagem. E agora falando um pouquinho sobre educação, porque a gente vai falar então como que eu posso usar a arte para educar, para aprender, processo de aprendizado. Então eu queria saber de vocês um pouquinho o que é educação, aprendizado para vocês. Assim, o que vocês entendem por esse processo de educação, aprendizado? Eu acho que... Alguém tem uma ideia? Eu acho que assim, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, das coisas que a gente aprende na escola. Uhum. Eu acho que eu comparo muito o aprendizado real com aquele ensinamento que você não esquece mais, que você realmente guarda aquilo com você e você sempre vai poder acessar aquela informação. É diferente da coisa que você decora, usa ali no momento e depois esquece, porque não vai ser útil mais. Então, acho que também tem essa questão de passar a mensagem direito, porque as matérias que realmente os professores ensinavam de um jeito diferente, de um jeito que a gente conseguia absorver, são as matérias que até hoje eu lembro que eu aprendi na escola. E teve outras que, né, a matéria foi passada normalmente, eu decorei na hora para fazer a prova e nunca mais foi. Eu lembrei ou acessei a informação de novo. Eu acho que se a gente parar pra pensar desse jeito que você tá falando, eu concordo com essa linha de raciocínio. Então, se a gente for parar pra pensar, a gente pensa no educador como um artista. Ele tem que ter a técnica, o estudo, não só, e o entendimento para poder passar aquela mensagem. Seja ela uma matéria de escola, ou seja ela uma evangelização no centro espírita. Não adianta só eu ter o conhecimento, porque muitas vezes eu não vou saber como passar aquilo para o outro. Porque isso que você está falando é muito verdade. Às vezes, por exemplo, eu não lembro de nada de matemática da escola. Nada. Não posso falar que eu aprendi alguma coisa. Já se eu pegar uma aula de literatura, eu lembro. Não tudo, mas eu lembro sobre o romantismo, eu lembro sobre a época moderna, eu lembro das falas das professoras, eu lembro dos livros que eu li. Então eu acho que vai muito... O educador, ele, dá pra gente comparar muito ele como um artista. Que ele dá pra relacionar muito com isso que você acabou de falar, de ter a técnica. O educador e também os pais. Não adianta, por exemplo, o seu pai só falar pra você, olha, não faz isso porque isso é errado. Tá. E aí você olha pra ele e pergunta, que criança tem muito disso, por que é errado? E aí o pai não sabe explicar.
Ou que nem muitas vezes, o que ocorre ao contrário, por exemplo, que meus pais sempre fizeram comigo, não faz isso porque isso é errado. Por que isso é errado? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso. E muitas vezes procura livro. Meus pais sempre me contaram muita história de livro infantil, de livro espírita infantil, para poder me mostrar como as coisas realmente aconteciam. Então eu acho que vai um pouco, querendo ou não, isso é um pouco de técnica. E é uma técnica que a gente não adquire só com isso. Por exemplo, os pais não estudaram para fazer isso. É questão de você procurar entender mesmo e não só ter o conhecimento. Eu vejo um pouco dessa forma a educação. Não sei se eu viajei muito. Indo na mesma linha de raciocínio que você, tive essa coisa do educador ser artista, eu acho que isso que o Will falou da importância que a gente tem, da importância da mensagem que a gente passa. Eu acho que é a mesma coisa, porque às vezes a gente vai passar alguma coisa pro outro, só que a gente tem que ter certeza se aquilo é o certo, sabe? Porque às vezes a gente fala, isso é certo, isso é errado, não sei o que, faça assim, não faça assim, mas às vezes a gente nem sabe se aquilo é realmente dessa forma, ou a gente acredita ser dessa forma, e talvez quando a criança te questione, mas por quê? Você se questione, mas por que eu tô falando isso? Porque eu também não sei, eu sei que não pode. Acho que você tá falando isso por falta da visualização também. Não, também, eu acho também. Mas eu acho que em tudo, assim, com pais também, acho que em tudo, acho que a gente, questão meio de sociedade, assim, a gente cresce sabendo que isso é certo e que isso é errado. São coisas que não são impostas, que são nos passadas como educação, mas que nem sempre são certas. Também não quer dizer que a pessoa fez de uma faz isso não é uma coisa errada. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas crenças que a gente tem antes de passar para o outro. Sim. Quando a gente trabalha com criança, eu passei a ver exatamente isso que você está falando quando eu comecei a ficar lá na evangelização. Porque eu acho que isso, independente de ser criança ou até a gente mesmo, que querendo ou não, a gente está numa mocidade aqui, a gente faz muita pergunta. E aí, nessas perguntas, principalmente as crianças, eles não conhecem, eles estão ali, eles te veem como a pessoa que vai passar aquilo pra eles, o que é certo. E muitas vezes eles te olham e te perguntam, tá. Que nem na aula passada, por acaso, eu saí de sala agora, porque eu gosto muito dela, mas por acaso, semana passada eu tive que entrar em sala pra ajudar. E o tema era Deus. E aí a gente ensinou a musiquinha pras crianças, que eu não vou cantar, mas, tipo, querendo dizer que Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Eu amo essa música. E aí o menininho perguntou pra mim e pra outra visitadora que estava em sala, por quê? Que um é nosso pai, por que o outro é nosso irmão? Aí na hora, inclusive eu não ouvi a resposta de uma criança pedindo no banheiro e eu fui levar. E aí eu fiquei me perguntando, eu sei. Agora explica. Eu fiquei, Eu acho que aí também entra uma outra questão de, às vezes você sabe a resposta. Se fosse aqui pra gente explicaria, mas como é que eu falo isso pra uma criança? Aí vai a questão de você, de técnica. Eu tô ajudando o pequeno a construir, o próximo tema, do Geração. E uma dessas eu fui na casa dele e a gente sentou pra ver tema por tema. Como que ia ser, algumas ideias, assim que. E ele fez uma pergunta igual a essa. Mas não. Como ele falou, Rick, você sabe o que é o tempo? Eu falei, sei. Aí tá bom, então me explica. Não dá pra explicar. Não dá. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Então, tem uns questionamentos que são bem assim, E eu acho que não funciona diferente com a arte. Porque é o sensorial de cada um. Todo mundo aqui sabe o que é arte. Só que a arte de cada um tem uma definição diferente. O que às vezes para você é um método de ensino, para mim é uma apresentação. A maneira com qual a pessoa se porta na frente de todo mundo é uma arte, porque ela tem o dom, da palavra. Enquanto outros
tem a arte da organização. E aí a gente vai aproximando. Então, na verdade, todos somos artistas de nós mesmos, né? E vai em várias representações. Então, sei lá, é meio maluco, não dá pra explicar, pelo menos eu espero que alguém me explique um dia o que é arte pra mim, para que eu possa entender. Entendeu? Só que eu acho que esse alguém só eu mesmo. Então, tipo, vai ser muito difícil. Ser ou não ser. E eu acho que se a gente vai nesse linha de raciocínio de tipo, a arte do falar, a arte do, não só a arte como a gente pensa, pintura, desenho, música, a gente começa a ver que a expressão da arte também é atitude, as atitudes que você toma no seu dia a dia, assim. E a gente, essa coisa de somos artistas da nossa própria história, umas coisas assim, sabe? É tipo isso, tipo, a gente, todos os dias a gente tem diversas atitudes. Imagina se aquilo fosse um palco, sei lá. A gente tá esboçando um personagem ali a todo instante e tem pessoas contracenando com você a todo instante. E quais são as atitudes? Qual é a mensagem que a gente tá passando como artista? Eu acho que é uma coisa que me lembra muito tempo por causa da evangelização. Porque eu sou meio desleixada, assim, né? Tipo, eu chego na sala, aí, tipo, agora eu tô descalça. Aí tem dia na sala que eu tô descalça, eu sento em cima da mesa, aí as crianças meio tipo, tia, por que você tá descalça? Pode ficar descalça? E todo mundo quer tirar um sapato, quer sentar em cima da mesa, quer, tipo, não que isso seja errado, mas eu não posso chegar pra criança e fazer isso, senão ela vai chegar na casa dela, vai tirar o sapato, sentar em cima da mesa, a mãe dela vai brigar com ela, é culpa minha, sabe? Entendeu? Com a tia da evangelização, vai ser triste. Mas eu acho que é um pouco disso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como é que a gente passa as coisas. E às vezes a gente quer simplificar, por exemplo, às vezes eu tenho um pensamento super complexo, assim, que na minha cabeça faz super sentido. Aí eu vou tentar explicar pra você de uma forma simples, e quanto de informação que eu tô deixando passar? Talvez aquele detalhe que eu tenha deixado de lado seja um ponto crucial pra você entender o que eu tô querendo dizer. Eu acho que isso também tem a ver um pouco da forma como a gente demonstra a nossa personalidade, assim. Às vezes você tem um monte de coisas que você é, só que uma coisinha sua que você esconde um pouquinho, se você mostrasse, as pessoas te entenderiam muito melhor. Eu acho que eu falo muito coisa. Vocês acham que a gente ainda ensina pelo medo? Como? Vocês acham que a gente ainda ensina pelo medo? Ensina pelo medo? Educação de crianças, por exemplo. Sim. Se você não fizer isso, o homem do saco vai te pegar. Se você não fizer isso... Mas e sabe o que eu faço isso? Muito, o tempo todo. E sabe quando você faz e já tipo... Porque, por exemplo, eu tenho uma menininha, uma aluna lá na salinha que eu tava dando aula, e aí fiquei semana passada, vou ficar amanhã também, que ela é terrível. Terrível. É a Raíssa. Nem isso aqui conhece a Raíssa. A Raíssa é terrível. Mas por que a Raíssa é terrível? A Raíssa é uma criança de um abrigo. A Raíssa ela faz tratamento espiritual aqui na casa. Só que a professora sabe de tudo isso. A professora, eu tô até me nomeando. A evangelizadoras sabe tudo isso, só que na hora de fazer a Raíssa ficar quieta, ela vai lá e tem que ameaçar. Raíssa, se você não ficar quieta, eu vou contar pra tia Marcinha, que é a mulher que traz ela, que você não ficou quieta e você não vai vir mais. Essa é ameaça leve aí. Ô moleque, se eu não parar, você vai pro umbral. E eu que vou levar. Raíssa, se você... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que hoje... Não faço isso, tá? Deixa eu me retratar. Gente, não faço isso. É só uma brincadeira. Tá? Desculpa meus alunos. Brincadeirinha. Sua, mentira. Mas eu acho que hoje, eles aceitam isso. Não a gente dizer isso, mas as crianças não aceitam mais uma coisa desse tipo. Se você vira e fala... Não, mas é porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que muita gente fala, é questão de processo espiritual, as pessoas estão ficando mais evoluídas, não sei o quê. Pode ser, mas eu acho que é um pouco disso, de que as coisas estão mudando muito. Se hoje você fala uma criança, você não vai fazer isso, ela vai te perguntar, mas por quê?
Outro dia eu falei, não sei o que é da mesa girante, mas a mesa não gira. A não ser que tava batendo um vento muito forte, que fez. Não tinha vento, o negócio tava fechado, tipo, não, mas então não, porque senão. E tipo, mano, você tem 5 anos, por favor. Você tem que Então, será que a gente não faz isso enquanto adultos também? Nós espíritas não fazemos isso? Olha, se você fizer isso, a sua próxima encarnação, você vai pro umbral, você vai sofrer no umbral, hein? Você vai vir sem pulmão, você vai... Funciona isso, será? Dá-lhe do teu lado. Eu acredito que tem gente ainda que se abala pelo medo. E a partir daí começa a criar uma nova expectativa. Mas desde que o medo seja bem explicado e não seja tão imposto, né? Esse negócio de você falar, não, porque se você não tiver uma vida coerente, uma vida correta, com o evangelho debaixo do braço, você vai parar no umbral. Ok, pode ser uma realidade, não sei. Bom, quem sabe? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Mas tem gente que faz a opção por ter uma vida sem medo, mas em busca do conhecimento. Então, como você sana esse medo? No momento da ameaça, por exemplo, é o momento que você vai estudar aquilo. Então, poxa, beleza, eu vou para o umbral por quê? Porque eu estou tomando tal atitude. Vamos ver se isso é verdade? Vai estudo. E aí as pessoas vão perdendo os medos, né? E tem esse lance das crianças, né? A geração das crianças, elas tem mudado com certa frequência. Cada vez mais a gente tem crianças mais especiais do que nunca. Antes era a geração X, Y, Z. Hoje a gente está com crianças cristal, com crianças índigo, daqui a pouco vai ter criança diamante, vai nascer Pokémon. Eu não sei o que vai acontecer, porque é engraçado porque a geração das crianças ela tem mudado com frequência. Eu tô vendo uma hora que a criança já vai nascer falando literalmente, entendeu? E com uma consciência formada, porque essa é a tendência da evolução. Eu não acredito que a gente vai ficar nascendo, né? E tendo que crescer para ter uma conclusão, não sei, acho que o espírito é muito maior que isso. Mas vamos chegar até esse ponto, né? Hoje a nossa dependência física... Teve um caso na China que um menino começou a falar com 6 meses. Não é, mas ele falava chinês, Não, é mentira. Acho que é outro nível. Ele começou a escrever com 3, com 4 anos já. Qualquer respondinho parece chinês, imagina como você caiu nessa. Você acha que é outro nível? Eu nunca tinha visto. Chinês ele falou ainda. Ele falou em chinês, brother. Gente, então, uma das... Mas será que, assim, não tem a ver um pouco com evolução, assim, e com o que é necessário? Porque, às vezes, eu acho que tem eu estava discutindo uma vez sobre religião. Tipo, cada religião tem um tipo de forma de passar o conteúdo, assim. Mesmo todas elas digam aproximadamente a mesma coisa, tem umas, tipo, o espiritismo ele te explica o porquê que você não pode fazer. Te fala meio, não faça, mas te explica depois. Mas tem alguns que te falam, não faça. E eu acho que depende de cada um. Tipo, tem gente que precisa que você diga, olha, você faz isso, você não faz aquilo. Tem outras que se você explicar o porquê, ela já vai fazer. Eu não sei, eu acho que é muito relativo, assim, a gente dizer, tem que explicar ou não tem que explicar. Acho que tem que explicar, acho que todo mundo tem o direito de saber, mas eu acho que tem gente que precisa um pouco mais de voz de comando, assim, sabe, me perdendo. Posso só fazer um comentário para fechar aí? Ou deixa você falar? O Rick falou do medo e a gente tem que parar de interpretar medo como coisa ruim. Ele falou, a pessoa vai perdendo medo. Eu acho que não é que ela vai perdendo medo, é que ela vai parando de ver o medo como uma coisa ruim e passa a ver o medo sim como uma espécie de forma dela aprender, dela prestar mais atenção. Desconhecido. Na verdade, é um pouquinho diferente disso, assim. Quando a gente está tratando com o medo, tem um determinado filósofo, não lembro exatamente qual, um dos livros que eu li, que ele falava, qual o oposto do amor? O oposto do amor é o ódio. Não.
O oposto do amor é o medo. Porque você nunca vai conseguir amar algo que você tem medo. Quando a gente está lá olhando o nosso lar, que ele está passando lá no nosso lar, passando pela guerra, ele fala, não, precisamos fazer um treinamento sobre o medo, porque o medo está impedindo as pessoas de agirem, de terem uma ação. Então, na verdade, eu acho importante a gente tentar não ir pelo caminho do medo, porque quando você vai pelo caminho do medo, você acaba traumatizando as pessoas, você acaba impedindo. Lógico, cada pessoa trata isso de uma forma diferente, né? Vai ter pessoa que não vai fazer alguma coisa porque ela vai ficar com medo de fazer aquilo. Tem outros caminhos, é isso que eu queria chegar. Vamos falar um pouquinho para ver se a gente chega em conjunto aí nesse melhor forma de aprendizado. Então, outra forma de você ensinar pode ser por imposição, que a gente falou um pouquinho até agora nessa questão do medo, né? Você vai lá e impõe. Faz isso porque eu estou mandando. A gente vê muito isso nos pais, né? Mas não só nos pais. Por exemplo, que isso já é um pouquinho mais antigo, mas cinto de segurança, até pouco tempo, até alguns anos atrás, não era obrigatório. Usava quem queria. De um determinado momento, falou, não, agora é obrigatório, se você não usar, você vai receber, você vai tomar uma multa. E aí as pessoas começaram a usar por conta de uma imposição. E a minha pergunta é, vocês acham que se você impor algo, funciona? Por exemplo, se a gente falasse agora o cinto de segurança não é mais obrigatório, o que vocês acham que ia acontecer? As pessoas iam continuar usando o cinto ou não iam usar o cinto mais? Então, isso é ensinamento mesmo, porque eu acho que é mais condicionamento. Porque eu acho que essa coisa de impor, de medo, não é um ensinamento de verdade, é um condicionamento. Que tipo, você faz, mas você também não sabe o porquê. Eu acho que ensinar de verdade, você sabe o porquê disso. Você tem isso. É que eu tô querendo dizer assim, algumas pessoas usam essas técnicas para ensinar. Mas, então, por exemplo, usam o medo, se você não fizer isso vai acontecer tal coisa. Ou usa a imposição, para que ela cumpra algo. Você vai fazer isso porque eu estou mandando. Você vai fazer isso, senão você vai receber uma multa. Então, mas isso não é condicionamento? Explica melhor. Por que seria condicionamento? Eu acho. Posso? Não, pode. Eu acho que o condicionamento é usado como uma forma errônea de ensinamento. Eu acho que você tenta ensinar condicionando. Só, não que isso seja o modo certo, mas é um dos modos usados, é isso que está tentando passar, eu acho. Mas seria realmente ensinamento? Porque Então, não saber... seria uma forma errada de ensinar. Você não estaria ensinando realmente, mas a galera acha que sim. Porque esse ponto que eu chamo funciona, a gente impor. Se você tirar a obrigação de fazer tal coisa, as pessoas vão fazer? Sim ou não? Tirar a obrigação? Cinto de segurança. Se você não precisa mais usar cinto de segurança, você vai usar se você quiser. Então, eu acho que isso é cultural a geração. Por exemplo, a geração que vê que já não usava, muito provavelmente vai voltar a não usar. Mas é aquela coisa, se você pegar, esse é mais ou menos o exemplo do que aconteceu com o cigarro. O cigarro ele traz agora a propaganda, né, no verso dele, obrigatória, das consequências que você tem de fazer o uso dele. Então, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Se você usar aquilo, vai acontecer exatamente, pode vir a acontecer tal função. O que acontece? Eu encaro isso como liberdade, né? Se você se você obriga a pessoa independente de qual ação ela deve tomar, uma atitude que é obrigatória, ela já carrega um peso nem sempre tão positivo. Só que a liberdade demais também faz com que algumas pessoas se percam. Então é um momento do equilíbrio. Qual é a necessidade de tirar o cinto? Se todo mundo sabe que no índice de acidentes automotivos, quem está usando o cinto sofre tais consequências e tem um índice menor de óbito. E, bom, a gente tem inúmeras pesquisas que falam disso, que falam de cigarro, que falam da bebida alcoólica e de inúmeros produtos do mercado que podem vir a prejudicar.
o excesso, né? Então acho que é uma questão de liberdade aí também. O ponto que eu estava querendo chegar é um pouco do que a Tan falou, porque assim, se você só coloca um ponto de imposição, mas você não explica o porquê, você não conscientiza, uma vez que você tira a pessoa, o opressor, você não vai fazer isso porque isso vai acontecer. A hora que você tira isso que vai acontecer, a pessoa não vai fazer, se ela não entendeu o porquê. Agora, se ela entendeu o porquê, ela se conscientizou que aquilo é o melhor, ela vai fazer naturalmente, sem precisar do opressor mais. Só que às vezes a gente ainda precisa de colocar algumas regras, senão vira muita bagunça, senão as pessoas acabam não fazendo. Então eu acho que talvez não seria o caso de tirar as regras, mas começar a conscientizar mais. Então o ensinamento, o aprendizado pela conscientização é muito mais efetivo porque em relação ao aprendizado pela imposição, pelo medo também. Porque se ela consegue entender de uma outra forma, ela vai ter um resultado muito mais produtivo, sem traumas, sem tirei aquele opressor, ele não vai mais fazer. E um outro ponto que eu queria trazer, só complementando, você falou de conscientização, e eu lembrei muito de uma dinâmica que teve na Comelesp, que era o mestre Zen, que ele ficava perguntando por quê. E eu acho que é importante conscientizar, a gente tem essa responsabilidade, mas às vezes a pessoa não está preparada para ser conscientizada. Então mesmo que você passe aquela informação, aquilo não entra na cabeça dela, ela não toma consciência de que aquilo não deve ser feito. Então eu acho que aí está a grande questão, né? O grande desafio, como fazer a pessoa tomar consciência por ela mesma. Então mais do que você chegar uma caixa de atitudes e colocar na cabeça dela, é fazer ela abrir essa caixa e entender o que é importante colocar. Eu vejo sim muito como a doutrina mesmo. Ela não obriga ninguém a fazer nada, ela orienta, e orienta muito bem sobre as consequências espirituais, físicas e tudo mais. Né? E esses dias eu estava vendo uma frase no Céu e Inferno, que Kardec fala assim, que a gente crê no Espiritismo quando a gente compreende. E a gente compreende porque a gente raciocina. Né? Então tem muita essa questão, que até o Ju falou, essa tomada de consciência ela só vai acontecer a partir do momento que a gente compreende determinadas coisas. E a gente vai crer em determinadas coisas a partir do momento que a gente se dispõe a acreditar e, enfim, a confiar naquilo que a gente vive, naquilo que a gente lê. Então é muito isso assim. Exatamente isso. É uma técnica para a gente ensinar, para a gente aprender. Porque assim, existem muitas técnicas e muitas vezes a gente faz errado. Não errado, mas talvez não da melhor forma. Então a gente pensar sobre qual seria a melhor forma. Agora também não ter forma alguma é ruim, né? Porque você fala assim, eu não vou ensinar pela dor ou pela obrigatoriedade, mas também não vou ensinar por amor, por exemplo. Então se não dá nenhum outro, você deixa a pessoa livre, também não é um caminho correto. Pensando principalmente em educação dos filhos, deixa ele por si só. Porque ele está numa fase, principalmente a infância, onde ele precisa de uma instrução, de um apoio, de uma orientação. Né? Um outro ponto que eu queria trazer para a gente pensar... É que eu lembrei agora que você é um caos rapidinho, tá? Fui viajar e a gente estava almoçando assim num restaurante e tinha um casal assim, tipo, eram 2 casais de amigos e eles estavam com 4 crianças pequenas, assim, tipo, devia ter uns 4 anos, assim. E eles estavam sentados comendo e tipo, as crianças sentadas numa outra mesa do lado. E as crianças causando, assim, fazendo tipo a zona. E aí, todo mundo ficava olhando assim, e aí a criança levantava, pegava o prato dela, ia pegar não sei o que, tipo, elas eram pequenas, sabe? E aí todo mundo passava e falava, nossa, que ajuda. Não, eu tô ensinando eles a crescerem independentes. A menina andando com o prato assim, tipo, caindo, tropeçou, sabe? E eu, gente, não moça, tá errado, sabe? Foi muito bizarro. Eu comecei a rir agora porque eu lembro da cena da menina andando com o prato na mão, assim, todo mundo no restaurante olhando, tipo, vai cair. E a menina, tipo, deixa ela. Tá crescendo, é bom aprender, assim, tipo, não. Muito bizarro. Mas eu acho que isso que você falou de descobrir a melhor forma de ensinar, eu acho que é a grande pergunta que quando a gente descobrir isso, eu acho que o mundo tá salvo, sei lá. Porque é a mesma questão do tipo, como é que a gente vai conscientizar as pessoas, sabe?
Se eu vou tirar a lei, eu preciso conscientizar, que é o que você falou. Só que como é que a gente vai fazer isso? Não é só propaganda na TV e falar que vai funcionar. Eu acho que é muito complexo, não sei. Eu acho que a gente não tem uma forma próxima disso. É uma busca, né? É uma busca até diária. A gente vai buscando em várias teorias. Você vai na psicologia infantil para ver como educar os filhos, você vai na psicologia normal, você vai usando várias técnicas para você encontrar um ponto vai nas relações humanas, para você encontrar um ponto aí de qual a melhor forma, como ensinar, passar a mensagem de uma forma mais produtiva, menos dolorosa, mais assertiva, né? Uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar aqui é: crítica ajuda? Existe crítica construtiva? Existe a crítica destrutiva e construtiva, né? É que vai muito isso que você falou, a questão da mensagem, a forma que você vai passar. Porque eu sou publicitária, então quem estuda comunicação, quem estuda psicologia, a gente sabe que tem várias formas de passar uma mensagem, uma informação para determinados públicos. Então algumas pessoas vão receber de uma forma, outras de outra, né? E isso que você falou da mensagem, da melhor forma, vai muito também da abertura que ela tem para receber aquela mensagem, sabe? Então, mesmo que você passe, você acredite que aquela forma de passar seja boa, talvez seja boa para você, né? Nossa, eu e o Júlio discutimos sobre isso. E talvez para outra pessoa não seja ideal daquela forma, talvez tenha que ser de outro jeito. Você tem que aprender, nós como artistas e comunicadores aqui do centro e tal, evangelizadores também, tentar passar da melhor forma possível que aquela criança, pessoa específica precisa receber. E aí vai um trabalho maior ainda de técnica, que a gente vai ter que aprender mais técnicas do que aquilo que a gente já, teoricamente, já sabe, né? Então é muito louco isso. Só um ponto nessa questão aí, isso é bem legal, porque assim, a forma certa, ela é personalizada para cada pessoa. Exato. E aí quando a gente está, por exemplo, no hospital, no meu caso, cada pessoa que a gente encontra é um espetáculo com começo, meio e fim. Que você tem que personalizar para a realidade dela. Então lá você tem pessoas, no Hospital das Clínicas, por exemplo, você tem pessoas de várias nacionalidades, tem pessoas que vêm do Peru, tem pessoas que vêm do Nordeste, tem pessoas... Eu conversei com uma senhora esses dias que ela vivia numa economia de subsistência. Então eles não trabalhavam, a comunidade onde ela vivia, eles plantam, e o que eles plantam eles se alimentam e vivem daquilo. E é difícil você conseguir, nós como São Paulo, imaginar essa realidade, é muito fora do nosso contexto. Então, por exemplo, quando eu estou falando com ela, a minha linguagem, a minha comunicação tem que ser uma. Quando eu estou falando com outra pessoa que, sei lá, tem um ensino superior, enfim, conhece bastante a questão acadêmica, já tem que ser uma linguagem diferente. Então você vai moldando, né? E aí você vai ter que conseguir ter essa habilidade, utilizar de várias técnicas para você fazer com que a sua mensagem chegue da melhor forma para aquela pessoa. E para isso a gente tem que conhecer as técnicas, estudar isso, porque se a gente não se preparar, a gente nunca vai conseguir chegar nessa melhor forma. Isso foi uma crítica construtiva, né? Não sei. Eu não sei se eu acho que essa crítica construtiva ela depende muito também da pessoa que está ouvindo. Sim, é a forma que ela recebe. A forma que é porque, ok, você está com a sua melhor intenção de dar realmente uma crítica construtiva. Só que se a pessoa não está aberta para essa crítica construtiva, ela vai ver essa crítica de forma destrutiva do mesmo jeito. Então não é só o cuidado da forma como você vai passar, é o cuidado de você saber com quem você está falando e o que aquela pessoa está passando. Que você deve ter que tomar um cuidado absurdo, porque você conhece a pessoa em 5 minutos no hospital. Como que você consegue ter toda essa abordagem e fica me colocando no seu lugar? É que lá você não vai fazer uma crítica construtiva, só que mesmo assim você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Você não conhece aquela pessoa, você não sabe quando que ela já passou, você não sabe como ela vai reagir. Então esse negócio da crítica construtiva, eu acredito que exista sim, só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está falando, conhecer para quem a gente vai dar essa crítica construtiva.
E eu acho que tem a ver também com um pouco essa coisa de com quem você está falando e grau de intimidade, assim. Eu não posso chegar pro Matheus, tipo, a gente se conhece pouco daqui. Não posso chegar pro Matheus, vou xingar e dar um tapa na cara dele, sabe? Tipo, Mas isso é uma não, é verdade. Mas eu acho que conforme o seu grau de intimidade, você vai podendo falar as coisas de uma forma diferente. E eu acho que, não sei, é que eu também sou meio bruta, assim, eu não sou uma pessoa muito amor pra fazer isso, mas é verdade. Eu dou um passo na cara assim. do mesmo jeito. Se eu não gosto de alguma coisa de vocês e eu tenho intimidade, vou chegar, vou te dar um tapa na cara, vou te xingar. E aí depois eu vou te abraçar e te explicar. Agora que você já assistiu, agora tem Mas o que me incomoda é quando você vai fazer isso e a pessoa não tá aberta a ouvir o que você tá fazendo. Tipo, sabe quando você fala, moça, não faz isso que tá errado? A pessoa fala, tá bom, obrigada. E segue a vida. Não, mas calma aí. Aí tem umas que ela falou, né? Da receptividade da pessoa. Tem um preceito básico do aprendizado. O tempo. Às vezes a pessoa ela precisa de um tempo para aceitar aquela crítica. Eu já vi vários casos, tanto que eu já fui criticado e já fiz críticas que, só foram surtir efeito muito tempo depois, entendeu? Eu mesmo fui entender uma crítica de, tipo, trocentos anos atrás, muito depois. E qual foi a minha primeira reação? Ah, tá bom, beleza, obrigado, valeu. Então, tipo, A gente demora pra tem que se dar um tempo. Porque a pessoa tem que analisar que, assim, nem toda crítica construtiva ela é obrigada a receber. Sim. Então você pega e você, beleza, você fez tal crítica, vamos ver se é isso mesmo? Vamos. Aí você vai começar a colocar na balança, faz algumas provas ali, vê se é isso mesmo, vê se está construindo realmente, de fato se está destruindo, e a partir dali você tira a sua conclusão, poxa, putz, não é que era verdade? Ou, não tem nada a ver. É bom porque você reconhece se a crítica foi realmente construtiva ou destrutiva, né? Mas é um conjunto, né? É a intimidade, é o tempo, é o jeito que você fala. É difícil. Existe uma teoria, e eu concordo muito com ela, que não existe crítica construtiva. Crítica é sempre uma crítica. Ela é negativa por si só. A única pessoa que pode fazer essa crítica se tornar construtiva é a pessoa que está recebendo. Mas a crítica em si só ela é negativa. E como você filosofia depois que eu acho que eu concordo com ela. E porque, bom, vocês vão pensar um pouquinho, se você está com um problema, ou você está fazendo alguma coisa errada, você chega para o seu amigo, aí seu amigo vai lá e te critica, fala, não, você não deveria fazer assim, você deveria fazer assado, olha, você está errando. Aí beleza. Aí você não conseguiu nem falar direito. Aí você vai lá e numa outra ocasião, você vai lá e fala para o seu amigo de novo, olha, eu estou passando uma situação assim, fiz tal coisa. Ah, poxa, você fez de novo aquilo lá, caramba, não era pra você ter feito, você devia agir assim, assim, assim. O que acontece num determinado momento? Você vai acabar querendo parar de falar com ela. Tipo, quando eu tiver um problema, eu não vou mais levar o meu problema para ela, porque ela só critica, né? Tudo bem, você vai ver um lado positivo, mas quem vai fazer o lado positivo é você que vai enxergar algo positivo no que ela está falando. Mas, por si só, a crítica ela vai acabar sendo negativo, né? E aí volta de novo na questão técnica. Existe outra forma de você falar a mesma coisa sem fazer uma crítica? Talvez exista. E é nesse ponto que talvez a gente tenha que ir. Como? Porque às vezes a pessoa está passando por um problema, ela está errando alguma coisa, que ela precisa só alguém que escute ela, não fale mais nada, né? A gente vê muito isso em Jesus, né? Quando Jesus chega e vai falar com Zaqueu, que ele chega lá na cidade, o Zaqueu está lá em cima da árvore, né? E todo mundo esperava que Jesus criticasse Zaqueu, porque Zaqueu era um coletor de impostos, estava roubando as pessoas, porém Jesus não fez nenhuma crítica. Jesus apenas acolheu com amor. E naquele momento era tudo que Zaqueu precisava, de um acolhimento com amor, não de uma crítica. E a partir daquele acolhimento com amor e daquela bondade, generosidade, ele próprio percebeu que ele estava errado e ele propôs uma mudança para ele. Então, dependendo da forma como a gente age, às vezes a gente não precisa nem colocar uma crítica.
A própria pessoa, e esse é um ponto acho que até a Ana quis falar lá. O conhecimento e o aprendizado é algo interno. Quando a gente tenta colocar algo externo para o interno, a pessoa não entende. Então, às vezes, a gente tem essa habilidade mesmo e conseguir conduzir as coisas, às vezes, sem precisar fazer crítica e acolher com muito mais amor do que crítica, às vezes o efeito acaba sendo melhor. Então, assim, a gente passou por alguns pontos. A gente falou, por exemplo, da questão do ensino pelo medo, a gente falou do aprendizado aí pela imposição, falou um pouquinho de crítica. Alguns anos atrás eu fiz um texto, e até alguns de vocês já leram, mas eu queria passar aqui rapidinho, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, sobre aprendizado, sobre como promover esse aprendizado. O texto que eu tinha feito chama Praticando o Amor como Verbo. Vou ler rapidinho, tá? Pode-se tentar educar de muitas formas, mas só o amor ensina e transforma efetivamente. Pela imposição, podes conseguir a obediência momentânea, mas só com o amor, o aprendizado será aceito e colocado em prática quando você não estiver por perto. Podes ensinar muitas coisas de valor, desde ciências exatas até artes eruditas. Mas o mais valioso ensinamento reside na arte e na ciência de amar, ensinadas com o nosso exemplo de conduta no dia a dia. Entendamos aqui o amor como verbo, e não apenas como sentimento. Como sentimento, o amor é passivo, e só amamos a quem nos desperta alguma simpatia. Como verbo, o amor é ação. É algo que podemos e devemos praticar sempre, distribuindo generosamente a todos que encontramos em nosso caminho. Amar é enxergar no próximo um ser único e especial, que erra e acerta, assim como nós. Amar é fazer ao próximo tudo o que gostaríamos que fizessem por nós. Amar é doar o melhor de nós, sem esperar retribuição ou recompensa. Entretanto, quando doamos o melhor de nós ao próximo, a sensação é tão boa que ela, por si só, já é uma enorme recompensa, que preenche com alegria e paz a nossa alma e coração. O amor não é apenas um sentimento, é um verbo que deve ser ensinado e conjugado para todas as pessoas em todos os tempos. Isso nada mais é do que Jesus, né? Essa foi, acho que, a maior lição que Jesus veio nos trazer. E aí, acho que resumindo sobre formas de aprendizado, formas de ensinamento, eu acho que o caminho sempre vai pelo amor. Tudo que for diferente do aprendizado por amor não está cumprindo a sua forma mais plena, né? E aí eu queria trazer alguns pontos para a gente, chegando já para a conclusão, como a gente utilizar um pouco disso na arte, né? Porque a gente falou agora de aprendizado, falamos um pouquinho de arte, como que a gente vai fazendo esse link, né? Então a nossa arte tem que ter bastante amor, tem que trazer um aprendizado por amor, não um aprendizado pela dor ou pelo medo. Um outro ponto que é bem importante é a força que tem a palavra, né? A gente saiu de uma Comedestre agora na semana passada, onde falava de vícios e virtudes. E um exemplo que eu sempre utilizo é falar para as pessoas: não pensem no elefante cor-de-rosa. Não pensem no elefante de novo essa história? Não pensem no Pelo amor elefante de Deus. cor-de-rosa. O que acontece? Ele fez isso comigo na sala, gente. Eu fiquei umas 3 horas pensando no elefante cor-de-rosa. Tudo que me falava do elefante cor-de-rosa. Você acaba indo para pensar no elefante cor-de-rosa. Porque a nossa mente, ela exclui o não. Não pensem, pensem. Então tudo que a gente quer, a gente tem que levar o lado positivo, a força que tem a palavra. Então, a gente tentar usar isso um pouco na arte também, na nossa mensagem. Então, ao invés de eu falar, não faça isso, não faça aquilo, você muda e leva o que você quer. O que você quer levar? Qual a mensagem que você quer passar? Não o contrário dela, né? Uma última coisa que eu queria passar aqui
é sobre a importância do nosso papel enquanto produtores de arte, né? Enquanto produtores de conteúdo artístico, né? Então a gente pode levar aí a questão da educação, do aprendizado, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tem um conceito na África, lá no sul da África, chamado Ubuntu. Alguém conhece o conceito? Isso é incrível. Quem sabe explicar? Vamos ver se consigo explicar. Ver se ele é mais ou menos assim. Quando alguém comete alguma falha com alguém, ou com ela mesma, as pessoas se reúnem e ao invés de apedrejar essa pessoa, botar o dedo na cara dela, eles na verdade se reúnem para falar das virtudes dessa pessoa, ao invés de falar do seu vício, da sua falha. Mais ou menos isso que eu lembro quando eu li. Claro que é muito mais profundo. Mas é muito bonito, porque eles na verdade evidenciam os acertos daquela pessoa que ele fez até hoje, que aquele erro que ele cometeu com alguém, enfim, uma falha que ele fez. É muito bonito. Com certeza o Will deve ter uma historinha para falar melhor. Mas é mais ou menos isso, não é? Mais ou menos isso, sim. Não é um conceito mais profundo, mas resumindo exatamente a questão de você focar no positivo, mas ele tem um conceito de unicidade, que para mim é fantástico. Tinha um viajante passando lá pela África e ele começou a reunir as crianças e falou assim, olha, eu vou fazer uma brincadeira, vou colocar um pacote de balas no topo de uma árvore. Quem chegar lá primeiro e pegar aquele pacote de balas vai ser o ganhador e vai poder usufruir daquela bala. E aí saiu aquele monte de crianças juntos, e aí um começou a fazer escadinha para o outro, fez escadinha para o outro, subiu em cima do outro, pegou a bala, desceram e comeram as balas tudo juntos, dividiram o tudo junto. Eu falava, não, mas não era isso, vocês não entenderam a brincadeira, vocês estão fazendo tudo errado. Era para uma pessoa que chegasse lá em cima ganhar. Aí a criança virou, Ubuntu. Não faz sentido eu comer sozinho. A bala é muito mais saborosa se eu dividir com os meus amigos. Só faz sentido se todo mundo estiver ganhando junto. Se uma pessoa ganhar sozinha, não faz sentido. E aí vem Jesus e fala, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Vem Emmanuel em Fonte Viva e diz, um dia compreenderemos que a dor de um hemisfério reflete no outro. Que quando alguém sofre no hemisfério norte, essa dor é sentida no hemisfério sul. Vem Jesus também na parábola do filho pródigo, e o filho se perde, depois ele volta. Ele faz uma grande festa para aquele filho que voltou. Porque não faz sentido apenas ter um filho, mas ele quer que cada um dos filhos estejam ali, juntos. E tudo só faz sentido quando a gente cresce junto, quando a gente ganha junto. Então, na verdade, quando a gente está produzindo arte, quando a gente está em nosso dia a dia, a gente tem uma grande missão, uma grande missão da gente, nós nos melhorarmos, mas não adianta só eu melhorar, adianta eu tentar ajudar o próximo a melhorar. Se eu tentar salvar o mundo sozinho, eu não vou conseguir. Mas se eu fizer um pedacinho, um pouquinho, e também ajudar, incentivar a pessoa que está do meu lado a fazer esse pouquinho, e ela incentivar outra pessoa com uma grande corrente, aí a gente de fato vai conseguir chegar nisso que parece ser utópico, mas não é utópico. Se a gente conseguir reproduzir isso e pegar essa filosofia do Ubuntu, onde eu só vou conseguir ser feliz plenamente se todas as pessoas que estiverem aqui também estiverem felizes. Se a gente tiver esse entendimento e a gente conseguir reproduzir isso, incentivar as pessoas, acho que é onde a gente vai conseguir transformar isso que parece ser utópico numa grande verdade e transformar esse mundo de fato num mundo de regeneração, que é para onde a gente está caminhando. Então, quando a gente for produzir arte, que a gente consiga pensar nisso, conseguir incentivar as pessoas a fazerem bem, que a nossa arte seja não para nos promover ou para
aguçar o nosso ego, mas que ela tem esse propósito de levar uma mensagem positiva e de transformar esse planeta num planeta realmente bom de se viver. Né? É isso, gente.